Hoje aqui no menu, nós vamos estar com ela, que é a gestora de inovação da Rede Bistec. Uma referência em cultura organizacional. Sabe quem é? Peraí, vamos ver. Nosso case, ele nasceu, na verdade, de um programa de intraempreendedorismo que nós lançamos em 2024. E agora com vocês, Ana Roberta. Olá, boa tarde. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigado também por ter vindo. E eu trouxe um presentinho. Uma lembrança. Na verdade, é para desejar prosperidade, sucesso. Obrigado. Da tua jornada aqui no Menu do Líder. E na hora de escolher a plantinha, eu achei que essa aqui era a que tinha mais a ver com o que a gente vai fazer aqui hoje, porque a gente vai falar de liderança e eu trouxe um bonsai. E o bonsai, ele é uma planta que ele traz essa questão da prosperidade, mas para a gente poder ter ele em casa, manter ele em casa, a gente precisa ter muito cuidado. Então ele é uma planta muito sensível, ele precisa que você tenha Prosperidade precisa de carinho e atenção. E dedicação. E dedicação. Igual a liderança. Adorei. Perfeito. Olha só, gente. Olha que lindo. Olha só. Sucesso. Obrigada. Vou botar aqui no nosso cantinho. Isso, na próxima ele vai fazer parte do cenário. Já faz parte do cenário. E agora? Qual é o prato do dia? Já vi que tem até uma colinha. Isso. Eu sou uma pessoa dos processos, né? Acho importante os processos, então eu trouxe a minha colinha. Perfeito. Porque eu não sou, vou já alinhar as expectativas, eu não sou uma exímia cozinheira. Então, é importante a gente saber o passo a passo de como faz para fazer a coisa bem feita, né? Joia! Então, por onde a gente começa? Bom, vamos lá. Então, a minha proposta aqui para hoje é a gente fazer um prato que eu gosto muito, que é o risoto gorgonzola com pera. Nossa! E aí, pra gente poder começar, vamos começar por aquilo que não aparece no prato, mas que é essencial para o prato. Igual a liderança, né? Então tem coisas que a gente faz na liderança que não aparece, mas que são necessárias e que fazem toda a diferença. Então vamos começar pelo caldo. Perfeito. Né? Vamos lá? E o que a gente faz? Então eu vou precisar da água. Da aguinha. Isso, a gente já cortou, né? Os legumes. A gente já meio que deixou aqui tudo pronto, gente, assim, para não dar trabalho para vocês, ter que ficar assistindo a gente picar tempero. Mas a Ana já chorou com a cebola, teve um monte de coisa aqui. Vou jogar a aguinha. São coisas que a gente não mostra, mas que acontece, né? Igual na vida real. É verdade. E a liderança, ela tem um sofrimento oculto, né? Porque a gente, enquanto líder, a gente meio que fica sozinho, né? Em alguns momentos. Sim, Não vou dizer que não tem aquele choro de banheiro, que às vezes tem mesmo. Tô apanhando aqui do fogão, tá, gente? Agora consegui. Foi? Deu. Bom, sim, eu acho que a liderança, assim como o empreendedorismo, são atividades que elas são bem solitárias, né? E que não precisam ser assim. Então, acho que a gente tem uma cultura, a nossa sociedade, né, de que pedir ajuda, demonstrar fraqueza, né? Então, assim, eu como empreendedor tenho que dar conta. Quer que eu coloque ele aqui? Sim, por gentileza. Eu como empresário, preciso dar conta. E, na verdade, é importante a gente buscar pessoas com quem a gente pode conversar, com quem a gente pode se aconselhar. Porque tem coisas que a gente não sabe, né? A gente não sabe tudo. Por melhor que a gente seja na nossa... E as dores são muito comuns a todos, né? Sim. As dores são comuns e às vezes o outro tá vendo ali uma solução que está na frente da gente, mas por a gente estar muito envolvido com o processo, a gente acaba não percebendo. É aquela velha história, né? Que para ver a ilha, a gente às vezes precisa sair da ilha, né? É verdade. Então vamos aqui. Se a gente ficar muito mergulhado nela, não enxerga os detalhes do processo, não tem uma visão macro, né? Sim. E hoje o nosso tema é inovação, é isso? Mais ou menos isso, né? Eu acho que inovação, liderança, empreendedorismo... Tá tudo meio misturado. Tá tudo junto, né? E eu já tive empresa,
já... E esse tema inovação, ele é muito interessante e delicado, porque eu vejo assim que tem uma banalização do que é inovação, né? Geralmente liga a inovação só à tecnologia, esquece que inovação é muito maior que isso, né? E na tua opinião, assim, o que é inovação raiz e o que é esse modismo corporativo, essas falas aleatórias e paralelas que existem? A inovação raiz, eu acho que, na minha visão, né, na minha opinião, como eu, Ana Roberta, vou cobrir um pouquinho para Pode cobrir. ferver aqui. É aquilo que ele vem da melhoria contínua, vem da gestão da qualidade, porque inovar é isso, né? É eu não me contentar com aquilo que está posto, eu olhar e ver como que eu posso melhorar cada vez mais. E aí, às vezes, o modismo vem de que a inovação é algo disruptivo, também é. Mas o percentual da inovação disruptiva, ele é muito pequeno. Até porque, se nós estivéssemos na década de 80, 40, teríamos muitas coisas a mais para inovar, para trazer de disruptivo, né? Agora a gente está numa era de tecnologia, de situações que estão tudo muito acelerado. Então, eu tenho que parar e entender que para eu inovar hoje, não é só a tecnologia. Inovar, às vezes, é fazer o básico bem feito. Inovar, às vezes, é você dar um passo atrás e ver como que está seu atendimento. Remodelar um processo. Remodelar um processo. Aquele processo que eu estou fazendo desde 2020. Será que ele ainda faz sentido em 2026? Porque em 2026 eu já tenho outras tecnologias acopladas, eu já tenho um time mais maduro, que poderia estar fazendo um processo mais enxuto e com um resultado melhor, desestressando inclusive o próprio time às vezes, né? Então, para mim é isso. Então, eu tenho que parar de olhar muito modismo. Então, agora estava muito na IA, né? Então, tem que ter IA. Sim, é uma ferramenta que está aqui, mas assim, eu também não posso sair loucamente quando eu vejo já querer aplicar. Porque tudo tem investimento, tem um custo. Então, primeiro eu tenho que entender. Aquilo faz sentido para mim? Hoje, para eu trazer, por exemplo, uma IA, uma tecnologia, eu tenho que ter os processos muito bem definidos. Porque a proposta dessas ferramentas é acelerar. E ela acelera o que é bom e ela acelera o que é ruim. Se não arrumar a casa, acelera os problemas juntos. Correto. E aí aquilo que parecia, né? Uma solução vira um caos. Vira um caos, uma dor de cabeça. Eu vou lavar as peras aqui. Ok. Mais alguma ou vai só essas duas? Eu vou usar essas duas. Ok. Aninha, e eu sei que vocês, lá na Rede BSTEC, têm um incentivo muito legal com os colaboradores em cima de inovação. Como é que funciona isso? E se dá resultado, né? Se vale a pena realmente esse incentivo. Nós temos hoje... A nossa área de inovação é muito nova, né? Acho que é importante falar isso. A gente começou em 2024 a trabalhar especificamente com inovação, né? Eu sempre falo que é importante lembrar que o varejo, por si só, ele é inovador. Porque o varejo está com o cliente na porta do dia. Então, o cliente está o tempo todo dizendo o que ele quer, ele viu um produto, ele vem e pede, ele viu no concorrente, ele viu na televisão, ele viu numa revista, né? Só que, assim, ao mesmo tempo, é um setor muito dinâmico, né? Então tem muitos processos, tem muitas atividades, trabalha direto. E aí existem boas ideias, existem boas iniciativas, mas que às vezes eu falo que a inovação, às vezes ela é engolida, né, no café da manhã pelos processos, pelas necessidades de você apagar incêndio diariamente. E aí, o que a gente propôs? Então, até porque hoje nós somos 28 lojas, né? E espalhadas. Nós temos aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul.
E nós também queríamos chegar em todos esses colaboradores, né? E aí a gente estruturou então o BizTech Inova, que a gente escreve BizTech no final com Tech de tecnologia, e que é o programa de ideias, que é onde a gente abre um edital em um certo período do ano, e aí todos os funcionários... Qualquer funcionário. Qualquer escala hierárquica pode ir lá propor uma ideia. E propor. É lógico que ele tem que dizer qual que é o problema que ele está identificando. Uhum. Então, identifiquei um problema num processo X e o que isso causa hoje na instituição, né? E qual que é a minha ideia de solução. Então, ele tem que trazer o problema, mostrar o problema, que é aquela coisa de criticar e não só reclamar, né? Então, estou criticando, trago o problema, mas já trago também a ideia da solução. E aí, ele cadastra essas ideias no nosso programa. Essas ideias são lidas por mim, são lidas pela diretoria, né? Nossos diretores leem todas as ideias. E aí a gente faz uma curadoria, entende quais que fazem sentido para a estratégia do negócio, quais que são possíveis de implementar naquele momento, se a gente tem todos os recursos necessários, né? Então a gente tem todo um processo muito bem definido ali para a participação deles. Aquelas ideias que vão passando, a gente estrutura um projeto, então para ele vai a fundo, né? Para entender a viabilidade, apresenta esse projeto, sendo aprovado, a gente faz um piloto, então testa, vê se ele realmente traz os resultados esperados, né? E aí ao final, depois de testar, a gente faz uma banca, onde esses colaboradores vêm e apresentam em forma de pitch o projeto deles para o comitê de inovação. E aí existe todo um processo de avaliação, uma tabela com critérios. E aí dali a gente tira os ganhadores do programa. E eles vão lá falar em público ali com vocês, apresentar, defender a tese. Isso, daí a gente faz via Meet, né? Então via ferramenta do Google mesmo. E é onde eles vêm ali. Antes eu dou um treinamento para eles, então explico como que eles apresentam um pitch, como que eles vendem ideia no projeto, qual que é o objetivo. Essa era a minha pergunta. Já tinha essa introdução, porque às vezes é difícil, né? Sim. Chegar assim na frente de alguém e falar é difícil, né? Não é fácil. Eu sempre falo, né? Por mais que você esteja acostumado, você está sendo avaliado. Verdade. E só do critério de avaliação, já dá aquele friozinho na barriga, né? Friozão na barriga. Então, e aí é muito legal, porque a gente vê, na verdade, as pessoas se desenvolvendo. Então, assim, o programa de inovação não traz só a parte da inovação, mas ele também traz desenvolvimento para as pessoas, né? Então, ali, pelo meio do programa, a gente incentiva eles a pensarem por que eu estou fazendo esse processo? Então, se questionarem, ele faz sentido? Por que eu faço essa atividade de forma repetida? Ela precisa continuar sendo feita dessa forma? Né? E ao mesmo tempo eu dou voz, a gente tem mais de 5 mil colaboradores. Então a gente dá voz para esses 5 mil colaboradores, né? Então tem um espaço, tem um local para eles falarem. E qual o volume de propostas? O último programa de ideias do ano passado veio 276 ideias cadastradas. Bastante. É bastante. Olhando pela quantidade de pessoas ainda é um desafio, né? Porque o varejo, supermercado, principalmente, a gente tem um time muito grande da operação. E esse time, ele não tem um e-mail. E fazer essa informação circular é difícil. Correto. Então, assim, a gente vai aprendendo, né? Então, aquela coisa de sozinho vamos mais rápidos, porém juntos vamos mais longe. Então, ano passado, eu conversei com as RHs das lojas, pedi o apoio delas, para elas irem lá divulgar o programa, porque às vezes também acontece com eles, acontece comigo, provavelmente acontece contigo, que vem aquela síndrome do impostor, né? Vem. Mas será que eu não tenho uma ideia boa, né? A gente tenta se boicotar, nossa mente para nós, assim, tenta boicotar
E atrapalha o sucesso, às vezes. Isso. Então, assim, de ter alguém dizendo pra ele, vai lá, ou às vezes a pessoa dá uma ideia, assim, no grande grupo, assim, vai no programa de ideias, vai lá que é uma possibilidade, tu ainda vai ganhar prêmio. Ia falar agora, ainda tem prêmio, né? Ainda tem prêmio. Ó. É. Então, assim, são coisas que tu desenvolve também as pessoas, né? E aí, eu posso contar uma historinha rápida? Gente, Pode. eu sou acostumada a cozinhar, então cozinhar Vai. e falar, pra mim, vai estar sendo um... Vambora aí. Eu preciso esquentar essa panela pra... Vamos fazer. Fazendo junto aqui. E aí, falando essa parte, né, do incentivo, eu gosto muito... Fogo baixo ou alto? Baixo. Não tem um baixo. Médio. Médio. Isso. E eu vou precisar do azeite. Azeite. Só deixar ela esquentar um pouquinho pra colocar o azeite. Azeite by Bistec. Olha só. Quer dizer que tudo que tem hoje aqui foi by Bistec. Muito bem. Como foi sua experiência de Comprado compras? lá. Eu já sou cliente há bastante tempo. Adoro colecionar os selos, né, os kits todos. Então, ó, Ah, então é um cliente sempre assíduo. foi boa a experiência, sempre. A gente preza, né? A nossa visão é entregar a melhor experiência de compra para nossos clientes. E realmente estão conseguindo. Antes do azeite, o vinho Espera um pouquinho. para beber. Ah, para beber? Pode ser um pouquinho assim. Pouquinho. Isso. E aí a gente estava falando da importância de incentivar as pessoas, né? Então eu fui na palestra do professor Clóvis Barros e nessa palestra ele conta da primeira vez que ele deu uma palestra. Uhum. Uma palestra grande, né? Ele já era professor, então ele estava acostumado a dar palestra para um público de 40, 50 pessoas. E daí ele foi chamado para uma palestra sobre ética. E ele chegou no local da palestra. Tinha... Aqui acho que já tá pronto. Eu só preciso de um... Desligo? Aham. Quer um bolzinho para guardar ela? Isso. Então ele chegou lá no dia da palestra. O espaço tinha espaço para 8.000 pessoas. E aí ele já se apavorou. Ele falou, nossa, como que eu vou fazer isso, né? Sou acostumada a dar aula ali na sala de aula, enfim. Quer botar? Pode botar aqui. Aqui. Uhum. Teu Acho que a gente vinhozinho já deixa aqui pode... do lado. Ah, meu vinhozinho, Ó. perfeito. Acho que já dá pra colocar também, a começar a cebola. Agora pra começar o risoto, porque o caldo já tá... Ok. Então vou ligando aqui. Vou ver se eu acerto. Não acertei. E aí ele foi... Aí ele chegou lá e a moça falou pra ele assim... o senhor pode se dirigir ao camarim? Aqui. E ele, nossa, eu ainda vou ter um camarim. Aí chegou no... Chique. Chiquérrimo, né? E ele chegou no camarim, quando esquenta aqui o nosso Azeitinho. azeite. E tinha um senhor. Você, tinha um senhor vestido de forma simples, né? E aí ele chegou, tava nervoso, que viu que tinha mais de 8.000 pessoas aguardando por ele. E esse senhor falou, hello. Ele falou, graças a Deus ele fala inglês, não vou precisar conversar muito com ele. E aí o senhorzinho começou a puxar assunto. Falou assim, você vai dar palestra de quê? Ele falou assim, vou falar sobre ética. Oh, você deve ser muito bom nisso. Porque é um tema que todo mundo sabe. E você foi chamado, né, pra dar uma palestra, então deve ser bom. Ele falou, não sou... nem tenho muita coisa pra falar. Ele falou, não, você deve ser muito bom. Ele falou, olha, o senhor pode ter certeza que eu não sou tudo isso. Aí, esses são os piores. Aqueles que falam que não são bons, são os melhores. E ele tentou insistir que não era, e o senhorzinho falando que sim. Aí ele falou assim, a minha educação me ensina a perguntar de volta, né? E o senhor, sobre o que o senhor vai falar? Matemática. Nossa, matemática, né? Aí ele falou assim, mas é uma matemática diferente. Eu desenvolvi uma teoria. Daí ele meio que quase em tom de chacota, falou assim, uma teoria? Que teoria? A teoria dos jogos. Interessante. Inclusive eu ganhei o prêmio Nobel com essa teoria. E aí fez sucesso e virou filme. Você já assistiu Uma Mente Brilhante? Aí ele,
Sim, claro! Aí ele ficou morrendo de vergonha, né? Aí, agora mesmo que ele ficou em causa ali, nervoso. Meu Deus, agora eu vou falar antes do prêmio Nobel, né? E aí chamam ele pra... Aí daí ele falou assim... Ele mostrou o crachá, né? É John Nash, né? Aí ele falou que fiquei morrendo de vergonha, mais preocupado ainda, né? Com o meu desempenho. E daí ele falou assim, espera um pouquinho que eu vou lá te assistir. Aí ele subiu no palco, começou a falar. E a pouco, ele vê um senhorzinho... Eu vou precisar do arroz. Arroz? Isso. Quer que vá Acho colocando? que só espera mais um pouquinho. Tá. Acho que vou tentar manchar um pouquinho mais a cebola. Tá bom. E aí, quando ele viu, tava lá no palco, viu o senhorzinho correndo. Ele sentou lá, quando ele sentou, ele fez assim pro Clóvis. Aí o Clóvis falou assim, sabe qual foi a mensagem que ele me passou quando ele fez assim? Que ele tipo assim, ó, pode começar. Eu tô aqui e tô te apoiando. Ele falou, nossa, e aquilo pra mim, o prêmio Nobel tá ali assistindo, né? Tá me apoiando, tá acreditando na minha palestra. Aí ele falou, nossa, eu dei o meu melhor. Aquele dia eu esbravejei, eu dei show no palco. E aí, agora eu vou colocar o arroz. E aí... Vai dizendo quando deu isso. Tá. Deu. E aí, quando eu terminei a palestra, que eu tava empolgado, né? Todo mundo aplaudiu em pé, foi aquela loucura. E ele lá, aplaudindo. Mas ele, a pouco, ele não se contentou só em aplaudir. Ele largou o caderninho dele e ele levantou e fez assim. Como se eu fizesse parte do time dele. Como se o time dele tivesse ganho uma Quase partida. um técnico na beira do gramado ali. É. E aí ele falou assim, nesse dia eu entendi que a automotivação da gente, ela vem do outro, né? Ela não é... A gente precisa do outro. Que o outro acredite na gente e isso faz... Porque assim, quando o outro acredita em mim, eu acredito também. Porque o outro tá acreditando. E a partir desse dia, eu decidi... Eu vou precisar do vinho. Eu decidi que eu quero ser... Vai colocando aqui? Isso. Uhum. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais? Mais um pouquinho. Isso, deu. Tá bom? Eu vou precisar uma concha, porque daqui a pouquinho a gente vai ter que Pra gente começar... pegar, né? Isso. Ah, e o sal, esqueci do sal. Pegar o gente. caldinho. O pessoal conta muita história. Esquece do Eu vou sal. te dizer que tu não é a primeira e eu acho que tu não vai ser a última a esquecer do sal. Porque a maioria de nós não tem esse hábito de falar fazendo comida, né? É. E aí, a partir... Uma colher. Okay. Aqui, ó. Aí, a partir desse dia, eu falei, né, o professor Clóvis falou, que ele queria ser igual o pai que, na hora de ensinar a andar de bicicleta, vai lá e empurra a bicicleta. Ele falou assim, eu quero ser essa pessoa para as outras pessoas. Porque isso é fazer diferença na vida das pessoas, né? E aí, nosso programa de ideias, eu faço muito essa relação, sabe? Com a história do professor Clóvis de Barros. Que é isso, de você ver a pessoa ir lá, fazendo um projeto, defendendo a ideia dela. É uma forma de você acreditar e é uma forma de você apoiar, né, as pessoas. Enfim, contém toda essa história. É fantástica a história, meu Deus. Preciso dar concha. Conchinha? Isso. Vou tirar daqui. Tá quente, peraí. Tá quente, né? Vou pegar aqui um acessório para não queimar. Vou botar para cá. Agora tem a conchinha aqui. Ô, Anny, me diz uma coisa. Qual foi o primeiro ingrediente que tu teve que mudar para criar uma mentalidade de líder? Porque não é fácil a gente chegar num cargo de liderança, muito menos se manter, e quanto mais ainda ser referência. O que tu teve que mudar para poder chegar no patamar que tu tem hoje?
A primeira coisa que eu tive que mudar, eu demorei um pouco para entender, porque eu sou muito focada em resultado. Então eu sempre olhava muito para o resultado e esquecia de olhar às vezes para as pessoas com mais atenção, né? E eu já tinha lido A Arte da Guerra e não tinha aprendido. E a gente aprende, se bem que dizem, né, que a liderança se aprende liderando. Que o general, ele fala que você, para ser um bom general, para ser um bom líder, você precisa conversar com quem está nas trincheiras. Linha de frente. A linha de frente, né? E é isso, às vezes é meio que já sei o método, vamos fazer assim, né? É um pouco de ego também, né? Eu acho que imaturidade, sabe? Uhum. Não era nem o que eu sabia fazer, né? Eu sou boa nisso. Mas tipo, tem essa fórmula aqui? Perfeito. Vamos fazer? Então era imaturidade, assim, olha só. E a gente percebe que quando você envolve as pessoas assim, é importante elas entenderem o porquê que elas estão fazendo aquilo. Por que aquilo faz sentido? Porque tem que fazer sentido para todos ali, né? Então, assim, às vezes é um ótimo processo, uma ótima saída ali, mas e para quem vai executar? Porque às vezes, quando a gente cria, a gente está pensando na gente, no que vai facilitar a nossa vida. E às vezes um detalhezinho da operação pode pivotar esse projeto. Correto. E aí eu esqueço de olhar para quem está ali sofrendo às vezes no dia a dia. Então eu acho que essa foi assim o principal aprendizado que eu tive, tanto quando eu tive empresa, né, quanto trabalhando também. E em coisas simples, né? Se você vai num grupo de amigas, vai combinar uma viagem, vale a mesma máxima. Entendi. Então, o que vocês gostam de comer? O que faz sentido, né? Senão vai dar briga, vai dar conflito. Não que os conflitos... E mesmo assim os conflitos acontecem, né? Chega na viagem, uma quer ir para um caminho, outra quer ir para outro. Uma quer ir para comer pizza, outra quer comer carne. E dá um desencontro da viagem. Sim. Isso acontece realmente.